Graça e paz, Deus abençoe a todos. O Evangelho de João, o Evangelho segundo o apóstolo João, no seu primeiro capítulo, no seu início, ele apresenta o seguinte relato: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Graças a Deus pela sua palavra. Essa semana é a semana do Antigo Testamento. Marco, o que o Evangelho de João tem a ver com o Antigo Testamento? João, o evangelista, provavelmente numa idade já avançada, após uma longa jornada, uma longa caminhada, deixou registrado o Evangelho de Jesus Cristo segundo os seus olhos, segundo o que ele ouviu, o que ele viu, o que ele compreendeu, o que ele tocou, o que ele experimentou nos dias de Cristo Jesus, nos dias do Pentecostes, com o Espírito Santo, e após todos esses dias, todo esse período em que ele viveu, vivendo o Evangelho, pregando Jesus Cristo. Depois das revelações a ele concedidas por Deus, concedidas pelo próprio Cristo, pelo próprio Espírito, mediada por um anjo, tá? Depois de tudo isso que ele viveu e experimentou, ele produziu o seu evangelho, provavelmente perto do seu fim, bem perto do seu fim. Ele teve uma vida longa, tá? As pessoas falam em expectativa de vida hoje em dia, né? Mas sempre tivemos pessoas de idade avançada ou idosos, tá? João teve uma vida longa, João teve uma vida ricamente abençoada por Deus. E o que João está fazendo é apresentando, é lendo ou relendo o livro de Gênesis. João está colocando Jesus, o Cristo, João está colocando Jesus, o Verbo de Deus, Jesus, a Palavra de Deus, onde ele sempre esteve, com Deus, desde o princípio. E apresenta Jesus como o princípio de todas as coisas. Em Apocalipse, Jesus se revela como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A palavra verbo, por ser usada nesse evangelho, alguns pensam que é uma referência à filosofia grega. Não. A criação pela palavra, a criação pelo verbo, é algo conhecido dos judeus, é algo conhecido da teologia hebraica já há muito tempo. Deus criou o universo pela palavra. No princípio, todas as coisas foram criadas. E João está transmitindo aos seus discípulos, João está transmitindo à igreja que o livro de Gênesis é uma revelação de Deus. E no livro de Gênesis está proclamado, está anunciado o Verbo de Deus, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o prometido de Deus, o Filho eterno de Deus, que num determinado momento fez-se homem, encarnou, fez-se carne, é a palavra, tá? Tornou-se plenamente e absolutamente humano. Mas a nossa fé cristã, nos leva à conclusão de que esse que se fez homem através do milagre, né, pela atuação do Espírito Santo, fazendo uso lá do óvulo da Virgem Maria, tá? Esse que se fez homem dessa maneira, que assumiu a humanidade, é o Verbo de Deus, é a Palavra de Deus, que sempre esteve com Deus. Então, João está apresentando Jesus Cristo no livro de Gênesis. No livro de Gênesis é possível encontrar o princípio de todas as coisas. No livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas
sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas e disse Deus: haja luz. João identifica o Verbo de Deus, a palavra de Deus, desde o início, trazendo para a igreja, trazendo para a fé cristã, a totalidade da revelação de Deus através da história da humanidade. O Deus dos cristãos, o Deus de Cristo Jesus, o Deus dos apóstolos, é o mesmo Deus dos patriarcas, é o mesmo Deus que criou os céus e a terra, é o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. As promessas realizadas por Deus, a maneira como Deus vai se revelando, se apresentando através da história, tem o propósito de preparar a humanidade, né? Está aqui o Espírito Santo sobre a face do abismo, está aqui o Espírito Santo garantindo que a vida virá à tona. Está aqui o Espírito Santo não só no início da criação, da formação do universo, do homem, não só no início, está aqui o Espírito Santo garantindo que, através da humanidade, através de homens e mulheres que foram resgatados, escolhidos, selecionados, ungidos aqui e ali, Deus estava garantindo a vida. Deus estava garantindo que o Verbo se faria homem. Eis a garantia de que tudo aqui é verdade. Tudo que está relatado no livro de Gênesis é um relato conforme proposto por Deus, através da vida de Moisés, homem de Deus, para a edificação da humanidade como um todo. Os judeus, em algum momento, passaram a celebrar Deus como o nosso Deus, o Deus deles. Um Deus só para eles. É o nosso Deus, é a nossa fé. Não, ninguém pode. Tá? Em algum momento eles se tornaram como que exclusivistas. Se você quer adorar esse Deus, você tem que se tornar judeu, senão você... Né? Em Cristo Jesus, a mensagem se inverte. Em Cristo Jesus, o que foi proposto a Israel, o que foi proposto através do judaísmo, é proposto também à igreja. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Cristo é luz para as nações. O evangelho de Cristo é luz para as nações. A palavra de Deus é luz para as nações. Hoje eu estou acompanhando alguma coisa, lendo sempre algum material, adquirindo alguns livros. No judaísmo recente, né? No judaísmo recente, há uma preocupação por parte de determinados grupos rabinos em propor a apresentação da palavra de Deus ao mundo, às nações, aos não-judeus. Eles falam aos filhos de Noé. A lei de Deus, a palavra de Deus, conforme proposta através do patriarca pós-diluviano, Noé. Há uma preocupação hoje. Eu parabenizo. Estão atrasados por muitos e vários motivos, mas o fato que essa comissão também foi dada à igreja. Não é uma competição. Quem fala mais de Deus não é uma competição. Ninguém está competindo. Todos estamos cooperando no que diz respeito ao anúncio da verdade, ao anúncio da palavra de Deus. Eles, invariavelmente, têm algumas dificuldades em relação ao Cristo, ao Messias, como nós o apresentamos, como nós o reconhecemos. Mas nós podemos dizer e afirmar que Israel, que os judeus acreditaram, creram na palavra de Deus, acreditaram na mensagem do Evangelho, acreditaram em Jesus, o Cristo. O próprio João, citado aqui com um nome grego, com uma pronúncia transliterada aqui para a nossa língua, para o nosso idioma. O próprio João é judeu. Mateus é judeu. Matatias era judeu.
tá? O Mateus é judeu também. Todos os apóstolos, toda aquela comunidade de apóstolos que acompanhava Cristo Jesus, nós sabemos na ascensão, 500 pessoas presenciaram, 500 pessoas. Tá? Esse é um número que se encontrava ali presente, que pôde estar ali naqueles dias, naquele período, mas muitos outros discípulos de Cristo Jesus havia sobre a face da terra ali, na terra de Israel. Praticamente a totalidade deles eram judeus. Então Israel, sim, acreditou na palavra de Deus. Israel, sim, aceitou a mensagem do Evangelho. Israel, sim, se colocou debaixo do jugo de Deus. E foi estabelecida uma igreja onde? Na cidade de Jerusalém. Muitos dos líderes chamados cristãos sempre foram reconhecidos como judeus. E muitos deles ganharam respeito naquele ambiente religioso por algum tempo, por algum período. Depois, os eventos que levaram à destruição da cidade, à dispersão da nação e dos judeus pelo mundo, acabaram sendo os fatores que geraram uma ruptura entre o judaísmo e o cristianismo. Tá? Houve uma ruptura. Tá? E é difícil você colocar junto ali de forma a que se identifiquem. Mas não é nossa preocupação como Deus cumprirá aquilo que prometeu para a nação de Israel, para o povo judeu. Não é nossa preocupação. Tá? Nós temos certeza de que Deus é fiel e de que Deus cumpre absolutamente tudo aquilo que prometeu. A nossa preocupação, a nossa convicção, a nossa certeza é a de que nos diz respeito também. Diz respeito a todos os que creem. Quer os judeus gostem ou não, nós fomos enxertados na oliveira, na família da fé. Nós fazemos parte da família da descendência de Abraão pela fé. Se eles não gostam, problema deles, não precisa gostar. Ninguém tem que gostar. Quem nos ama é Deus. Quem expressa o seu amor e a sua fidelidade para com as nossas vidas é o próprio Deus. Então não tenha medo de se apropriar dessas promessas de Deus. Não tenha medo de reconhecer a palavra de Deus. Ah, mas é o Antigo Testamento, está falando com os judeus, está falando com Israel. Está falando com o hebreu, está falando com Israel, está falando com as nações vizinhas daquela época. Só que a palavra de Deus é eterna e está falando também conosco nos dias atuais. Deus dizendo o quê? Que ele é fiel. Que o que ele faz é por amor a si mesmo. Por amor a si mesmo. Porque Deus é santo, perfeito e justo. Por amor a si mesmo. Ele nos ama. E esse amor que se manifesta na pessoa de Cristo Jesus, no compromisso, na aliança, no pacto, na oferta gratuita de salvação, através da fé em Cristo Jesus, é a garantia do perdão dos pecados e do derramar das bênçãos de Deus na vida de todo aquele que crê. Do judeu, do gentio, do grego, do romano, do africano, do europeu, do brasileiro, do uruguaio, paraguaio, americano, canadense, do russo, tá? Do chinês, do norueguês, de toda a humanidade indistintamente, porque através do Evangelho, Deus se mostra, se revela como aquele que trata com a humanidade. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Talvez por algum motivo que eu não tenho interesse em adivinhar, que às vezes me perdoe, mas às vezes é mais fácil para mim não saber de algumas coisas. Porque às vezes nós ficamos sabendo de muito e aquilo que sabemos acaba se tornando um obstáculo, né? Não sabendo, eu não sou tentado a dizer como o pecador, o ímpio,
como aquele que não teme a Deus. Realmente é difícil. Isso daí não tem solução, não tem resposta. Mas o que eu sei, o que importa é o que eu sei. O que importa é o que a palavra de Deus ensina. O que importa é o que a palavra de Deus afirma, que Deus é fiel. Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel aos compromissos que ele estabelece consigo mesmo e com a humanidade. A fidelidade de Deus te alcançou e a fidelidade de Deus não se apartará de você. Deus é Deus fiel desde o princípio, porque desde o princípio ele está preparando a humanidade para a vinda de Jesus, o Cristo nosso Senhor. E nesses dias, ele continua preparando a humanidade. O Espírito Santo continua pairando sobre as trevas. O Espírito Santo continua atuando sobre os abismos dos corações humanos. O Espírito Santo continua agindo ativamente em meio a toda essa turbulência, em meio a todas essas aflições, angústias, como que se estivéssemos sendo atingidos aqui e acolá por algum terremoto ou maremoto, assombrações, fantasmas, o Espírito Santo continua garantindo que a vida de Deus permanecerá em nós e que nós faremos parte da vida eterna com Deus, conforme a promessa dele, proposta, realizada e consumada em Cristo Jesus, que se revelará. Esperamos que em breve. Talvez não vejamos com os olhos, tá? O grande e glorioso dia. Eu creio que, ao contrário dos adivinhos aí, eu creio que há tempo para trabalhar. Eu creio que há muito tempo para pregar o Evangelho. Eu creio que ainda há muito tempo para se viver a verdade. Eu creio que ainda há muito tempo para reconhecer o agir de Deus nas nossas vidas. Eu acredito que ainda há muito tempo para vermos as transformações, as realizações de Deus no nosso viver, na nossa família, na nossa sociedade. Não estou entre os alarmistas, não estou entre os aflitos e os desesperados, não figuro entre aqueles que cresceram lendo livros de ficção religiosa, assistindo filmes de fantasia religiosa, agora vai acabar, agora tudo termina, e é isso, é aquilo outro. Não. Eu creio que há tempo. E a Bíblia manda que nós resgatemos o tempo, ou seja, que aproveitemos todo o tempo que temos para viver, não para nos escondermos da vida, não para nos ocultarmos, não para sermos omissos, não devemos ser covardes, não devemos ser rebeldes à palavra de Deus ou à vontade de Deus. Devemos receber de Deus a coragem e a ousadia para seguir em frente, proclamando a verdade, proclamando o Evangelho, procurando viver o Evangelho dos nossos limites, dentro das nossas possibilidades, experimentando a verdade de Deus, experimentando o cumprimento da palavra de Deus no nosso ser e no nosso viver. João, quando escreveu o seu Evangelho, ele apresenta Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, como o agente da criação de todas as coisas, como luz para o mundo, como luz para a humanidade, como luz para os gentios, como a luz que ilumina o nosso espírito, a nossa alma. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.